Chiara, boa tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos. Como é que é? O boato aí por baixo do pano é que os democratas se reuniram e foi unânime a escolha do seu nome como pré-candidata a prefeito de Bauru. É verdade isso? É engraçado, né, Duda? Porque a reunião, na verdade, foi para dar um retorno às pessoas que participam conosco das reuniões, os filiados, alguns que costumam participar, mesmo não sendo filiados, e que já tinham se manifestado, né, com uma certa dose de apoio, né, à candidatura própria do DEM e até ao meu nome. E na verdade foi o inverso, né? Eu acabei atendendo a uma solicitação dos democratas, não foi algo que era uma grande vontade particular, né, minha, mas que se tornou a partir do momento que nós começamos a avaliar o cenário atual, as possibilidades, e passamos a acreditar realmente numa viabilidade aí de uma candidatura dos democratas. E aí acabei aceitando e vamos encarar aí, trabalhar. Eu acho que você fez muito bem de aceitar a minha opinião. Primeiro, de repente o país começa a descobrir que as mulheres vão bem nos cargos administrativos. E você se qualificou nesses 3 anos como uma vereadora combativa, inteligente, que assume posições. Acho que é isso mesmo, jovem. Tem que mostrar a força da mulher bauruense agora. Está na hora de que realmente a gente tenha uma mulher lá. Eu vejo com bons olhos isso. Acho que, já que nós homens não estamos conseguindo fazer a coisa como tem que ser feita, né? E agora, a outra colocação, que realmente as oposições devem ter um candidato único, que seria, segundo dizem, você candidato a prefeito, o PSDB indicaria o vice, e a outra conversa é que provavelmente não saia mais ninguém de outros partidos. Como é que você vê essas tratativas? Eu acredito que essa seja realmente a maior possibilidade. Já há algum tempo nós temos refletido a respeito da oposição sair com uma candidatura única. Então existe aí uma tese, argumentos reais de possibilidades de se fazer uma eleição praticamente com 2 candidatos se apresentando já num primeiro turno, então mais tempo para se apresentar as 2 candidaturas e não só num segundo turno. Mas existe também a possibilidade de nós termos mais candidaturas, né? O que nós temos, na verdade, conversado, Duda, e até a semana passada nós tivemos uma reunião com os 3 pré-candidatos da oposição hoje colocados, né, que seriam o Gazeta, pelo PV, o Coronel Ecler, pelo PSDB, e eu, pelo Democratas. Até no sentido de nós também sentirmos um pouco um dos outros ali, como é que nós estamos entendendo todo esse cenário. Existe, claro, um sacrifício pessoal de cada um que se candidata a um cargo como esse de prefeito, que não pode ser desconsiderado, né? Então existe sim esse sacrifício pessoal, as pessoas deixam, renunciam a muitas coisas para participar de um pleito como esse. E se eleito, não é? Aí então é assumir tudo aquilo que foi construído até a eleição e ainda se construir muito para se fazer um governo. Então, nesse sentido, Duda, existe claramente entre os 3 pré-candidatos a disposição, né, para estar nessa disputa e para fazer um governo diferente. Mas também existe a
situação de você avaliar o cenário. Então, hoje somos 3. Se não formos 3, formos 2, como é que o segundo, que não esteja, não é? Junto vai se comportar. Quer dizer, então existe um entendimento de que esse que ficasse aí isolado, né, não teria possibilidades reais de sair bem numa eleição. Então, tudo gira em torno de quê? Ou saem os 3, ou saem um só. Bom, a conversa que a gente sente também é que provavelmente o Gazeta acaba assumindo o cargo de deputado nessas saídas de candidatos do PV para prefeituras de algumas cidades do estado de São Paulo. E que o Gazeta provavelmente não saia candidato a prefeito de Bauru, optando de cumprir 2 anos como deputado. Na sua ótica, como é que você analisa isso? Eu já ouvi muito a respeito de que o Gazeta pode sim assumir aí uma cadeira na Câmara, mas também ouvi, Duda, outras pessoas dizendo que o cenário está um pouco diferente e que talvez, né, as possibilidades em função de alguém se eleger prefeito, o Gazeta assumir cadeira e tudo mais, ela está se distanciando também. Eu não tenho acompanhado muito de perto essa situação do PV, né? Tenho conversado com o Gazeta, ele não me disse mais nada no sentido de que assumiria uma cadeira. Eu acho que quando ele anunciou realmente a disposição para a candidatura a prefeito, ele realmente estava querendo ser prefeito, mas hoje eu já não saberia dizer. A indecisão do Gazeta, eu tenho a impressão que está queimando o Gazeta, inclusive, porque está igual a indecisão do Serra para sair para presidente da República, né? Demorou tanto, a hora que olhou, a Dilma já estava lá na frente. Não é isso? Eu acho o Gazeta um nome que estava cotadíssimo aí para sair numa postura muito bem votada em Bauru. E atualmente eu já sinto bem desgastado o nome do Gazeta. Mas, Duda, historicamente nós sabemos que candidaturas que são lançadas muito antecipadamente, elas não se consolidam. Não é? Então, é uma pena, mas foi uma candidatura lançada no início de 2011, quer dizer, verdade. Não é uma aliança já anunciada de PPS, PV e PHS já de quase um ano. Então, é um pouco difícil, porque o cenário muda, não é? Todo mundo fala, política é como nuvem, e é mesmo. Você olha, está de um lado, você olha, está de outro jeito. Então, é realmente isso, né? Então, os lançamentos que são muito antecipados, eles acabam não se consolidando. O bauruense, de um modo geral, o que a gente sente aqui na TV Prevê, tem um carinho especial pelo Geraldo Alckmin, muito mais até do que pelo próprio PSDB, porque o Geraldo realmente foi uma pessoa que fez muita coisa pela região de Bauru. Você espera contar com o Geraldo no seu palanque, aí Olha, Duda, eu sou muito transparente, não é? Nesse momento, o que é que nós temos aí apresentado? Nós temos o PSDB com o Coronel Eclair como candidato e o PTB postulando aí uma vaga vice, talvez com o empresário Toninho de Mendes. E nós temos o PV com a candidatura do Gazeta e aí o PPS também pleiteando aí a cadeira de vice, né, na chapa, e o PHS junto. E os democratas, há pouco tempo, não é? Há pouco mais de uma semana, se apresentando aí com uma pré-candidatura também, e eu, né, me apresentando como pré-candidata dos democratas. Sozinha, não é? E disse que sairia sozinha se fosse preciso, né? Nós teríamos que buscar alguém dentro do partido e sairíamos sim. Então, a partir do momento que assumimos isso, nós encaramos como firme uma candidatura
a executivo na cabeça de chapa. Existe, lógico, a intenção de nós fazermos coligações, isso é óbvio, né? E um partido como o PSDB é algo que para nós do DEM é muito natural, porque nós sempre estivemos caminhando juntos, não é? Apoiamos sempre que foi possível, né? Não só em Bauru, no estado, enfim, sempre. E é natural que o PSDB também possa apoiar uma candidatura dos democratas, não é nada fora de contexto. Claro que é claro que, pessoalmente, para quem é candidato, saber que pode contar com o governador Geraldo Alckmin, com o deputado Pedro Tobias, com o presidente do partido na cidade, Marcelo Borges, com uma militância forte, não é? A militância do PSDB é uma militância que a gente não pode dizer que é qualquer militância, que é qualquer partido. Então, é realmente um partido que nós temos uma aproximação e nós queremos junto. Né? Não dá pra gente fingir aqui que vamos fazer coligação, mas vamos ver. Nós queremos sim o PSDB conosco. Né? E eu tenho buscado isso, Duda. Eu tenho buscado o PSDB, eu tenho buscado o apoio. Conversei com o Coronel Eclair semana passada, procurei por ele, né? E eu acho importante para a cidade essa aliança. Não é algo que seja pessoal só para a candidata, mas eu entendo que é realmente algo muito positivo para a cidade de Bauru. Eu vejo na Chiara uma liderança nova, com muito futuro pela frente. Eu vejo com bons olhos. Bauru está na hora de se reciclar. O Rodrigo é jovem, mas está na política desde os 18 anos de idade, né? Quer dizer, e a Chiara está aí na primeira legislatura dela e indo bem como vereadora. Vamos ver o que o Rafael do Meridota pergunta para você. Vereadora, coerente e objetivo, seu trabalho é irrepreensível no legislativo. Sem entrar no mérito que eu vi no jornal, uma declaração do meu querido amigo Dudu, seu pai, que diz ser favorável à Sabesp em Bauru. Qual a sua opinião sobre o delicadíssimo assunto? Eu confesso que eu não li essa declaração que é favorável à Sabesp em Bauru. Aliás, Duda, é até bom a gente ouvir isso, porque estão comentando certas situações, certas coisas que foram ditas, que eu nunca ouvi e nem li. Então, eu não sei se estão plantando situações para que, mais uma vez, haja um desgaste em função disso ou daquilo, ou se realmente, né, eu é que estou aí por fora do que está acontecendo, que eu acho muito difícil isso está acontecendo. Mas, de qualquer forma, o que houve de real até hoje, de declaração que eu li, e eu vou dizer isso porque eu fui resgatar novamente em jornais, até uma manchete do dia 3 de agosto do ano passado. Eu me lembrava bem assim o período, porque foi muito próximo do aniversário da cidade, de que o prefeito estava negociando com a Sabesp. Agora, nós nunca falamos a respeito, nem a favor, nem contra, não foi projeto nenhum para a Câmara, nós não pudemos analisar propostas, então não há nada de concreto nessa situação. O que eu acho é que estão falando, e falando dentro do Departamento de Água e Esgoto, de PCCS do DAI, que não foi para a Câmara, porque essa vereadora e mais uns 2, 3, 4 são contra. Mentira! Nós não falamos nada a respeito, eu não falei nada a respeito de PCCS do DAI. Nós apreciamos todos os PCCS que foram encaminhados para a Câmara, não fizemos objeções, nós procuramos acatar tudo aquilo que foi apresentado, principalmente pelo sindicato. Fizemos todas as discussões possíveis, aprovamos os PCCS por unanimidade na Câmara. Quer dizer, não tem sentido dizerem que o PCCS não está indo para a Câmara. Mesmo, né? Boato, Duda, boatos. Sabe, eu acho assim... Na sua ótica, o prefeito bobeou, tinha que ter furado mais poços em Bauru? Duda, óbvio que tinha que ter furado mais poços. Não furou por quê? Porque não sabia que tinham que ser furados? O DAI tem superávit, precisou agora mandar lá um projeto para que tivesse mais recurso no DAI para dar conta.
E contra, Duda, você é empresário, você sabe que você usar um recurso aí para furar um poço não é algo exorbitante. Investimentos que a gente... Eu fiquei surpreso, a hora que 1 milhão, um poço, achei barato, sincero, achava que era mais caro. Para um departamento de água e esgoto, quer dizer, uma empresa do porte que é o DAI na nossa cidade. Você acha que a solução do DAI está no próprio DAI? Tem que achar a solução por ali. Eu acho, Duda, que o DAI teve muito problema de gestão nesse governo. Quantos presidentes nós tivemos? 4. Estamos no 5º presidente. Então, como é que os presidentes teriam condições de planejar alguma coisa para o DAI se eles mal começaram a fazer o trabalho e foram substituídos? Isso é muito prejudicial, não é? Então, eu acredito que é possível se resgatar o DAI. Eu acho que tem que ser feitos os investimentos certos. O trabalho é por aí. Eu acredito que sim. Eu acredito que o DAI não é uma empresa que possa ser colocada como incompetente para fazer o serviço que sempre veio fazendo. Eu não acredito nisso. O Pedro Valentim pergunta para você, vereadora Chiara, em reportagem publicada na Folha de São Paulo de ontem, eu vi também essa reportagem. Bauru está entre as 10 cidades que menos receberam verbas do Estado. Como você avalia este levantamento que está repercutindo nas redes sociais? Eu acho que o governo do Estado, Duda, tem investido bastante na cidade de Bauru, Nós temos obras importantíssimas. Porque aí não entrou as Nações Norte, não entrou nada disso, né? Não entrou as obras, não é? Então, assim, é preciso fazer uma análise mais aprofundada daquilo que nós, que somos bauruenses, estamos aqui, estamos vendo, não é? Então, não é o que, a grosso modo, é apresentado aí como repasses que nós podemos dizer que, é isso mesmo. Nós estamos aqui e nós estamos vendo tudo aquilo que tem sido feito na cidade de Bauru. Eu acho que pouquíssimas cidades tiveram o que nós recebemos. E em função, inclusive, de termos o deputado Pedro Tobias trabalhando pela cidade e muito amigo e próximo aí do governador Geraldo Alckmin. Então, eu acho que não é bem essa realidade. Eu acho que nós temos discernimento para avaliar melhor. É estranho também, viu, Pedro, essa informação. Porque eu não sei que tipo de verba é essa, talvez fosse verba em dinheiro, né? Porque eu creio que o Hospital de Centrinho, a Nações Norte, eu achei estranho também. Mas tá, se você viu nas revistas ontem também, né? Tá colocado isso, né? A Cida do Jardim América, vereadora, você sendo vereadora mulher, o que fez nesses 4 anos de exercício em relação às mulheres? E por que não compareceu em nenhum evento até o final do último mandato no Conselho da Condição Feminina? Nós enviamos os convites, porém não foi nem respondido. Quando? Cida. Convite de quando, Duda? Ela não fala quando, ela fala que enviou convite. Eu acho que é a Cida do Conselho Municipal da Condição Feminina, será que é isso? Olha, eu tenho procurado ajudar o Conselho em tudo aquilo que é possível. Tanto é, Duda, que eu vou falar uma coisa que talvez nem devesse falar. Mas a mulher é fogo, né? Falar, mulher fala demais, né? Tem que falar, Mulher fala demais. Todas as vezes que eu fui solicitada pelo Conselho Municipal da Condição Feminina para ajudar em alguma atividade, eu ajudei. Inclusive a CIR, quanto presidente, todas as vezes que foi fazer a Semana da Mulher, né? Sempre me encaminhou e toda a proposta de programação da semana para a gente ajudar no que fosse possível, até a impressão do material que é divulgado na cidade toda, Duda, sempre me procurou para estar fazendo uma ajuda. Claro que na condição de vereadora, eu costumo separar bem as coisas, sabe, Duda? O que é uma vereadora, o que é uma empresária. Então, todas as vezes que foram lá buscar recurso financeiro ou recurso... Eu não assumi como vereadora, mas encaminhei para dentro da empresa, né? E lá seguiu os trâmites normal e
Se você pegar os folders, sempre aparece lá a logo da faculdade, porque a faculdade fez na impressão. Este ano, eu me surpreendi, fiquei muito magoada com o conselho, porque eu fui procurada pela ED no meu gabinete com um papel todo lá recortado do que seria distribuído na cidade. Eu falei, olha, Aide, esse material aqui, normalmente eu recebo em arquivo, e aí a gente pede lá dentro da faculdade o patrocínio, né? E aí a agência, na maioria das vezes, dá uma acertada, deixa numa resolução boa. Você sabe, Duda, não é qualquer coisa que a gente imprime. Não é um xerox. Quando você põe a logo da sua instituição, você não faz um xerox, você faz uma coisa melhor. E expliquei para ela. Eu falei, mas qual é a programação? Porque eu só estava falando, na verdade, do atendimento que é feito na cidade. Eu falei, qual é a programação? Ela falou assim, não tem programação esse ano. Nós vamos passar filme para mulherada, no Ferradura, não sei o que, acho que vai ser o chocolate, nananana. Eu falei, então tá, né, não vai ter programação? Não vai. Você não é do meu partido, mas se você quiser aparecer, você fica à vontade. E eu me senti muito magoada com isso, porque eu nunca usei o conselho para me promover como vereadora, nem pessoalmente. Por isso que reclamam de não estar presente em atividades, porque eu acredito, Duda, que uma coisa é você ajudar e a outra coisa é você estar dentro de conselho participando. O vereador é proibido de participar de conselho. Por isso que existe uma certa distância da vereadora com o conselho, tá? Mas sempre fui convidada, nunca fui realmente, né? Mas participei de outras maneiras das promoções aí do Conselho Municipal da Condição Feminina. Tem bastante pergunta, procura sintetizar um pouquinho. A Neuza do Meridota pergunta para você, qual a opinião sua do que vai ser feito dos funcionários do hospital de base? A gente ouviu aí, Duda, que o concurso que está sendo feito para serem, na verdade, contratados pela FAMESP, porque é uma transferência, né, de servidores aí do base para a instituição que vai aí gerir o hospital. Eu acredito que isso seja algo, assim, que tem que ser feito porque é um procedimento da própria FAMESP, mas eu não acredito que estes profissionais sejam penalizados, não, eu não acredito. De qualquer forma, a situação hoje, ela é muito complicada. Precisa ser dada uma destinação juridicamente, né? Quer dizer, eu não vejo um outro caminho. Talvez esse seja o único caminho realmente que a gente consiga entender ser possível nessa dividida aí de associação hospitalar, Estado, FAMESP, município. Eu acho uma pena, Duda, que o município não tenha participado com algum recurso na manutenção aí do base. Né? A gente tem visto as Santas Casas todas recebendo recurso do município para continuar prestando serviço, e aí na nossa cidade nós não tivemos. Então isso é algo que eu olho assim com bastante tristeza, né? Eu acho que o município, nesse momento que ficou por meses e meses aí, nessa dificuldade, poderia ter assumido alguma coisa para que a gente não tivesse o hospital de base deixando de atender de maneira como atendia anteriormente, né? Eu acho que é um momento de necessidade, né? Na necessidade, eu acho que a gente tem que assumir. O Fátimo Alberto Silva, que é o Beto do Parquinho, boa tarde, professor e vereadora. Professor, o DEM expulsou do partido Roberto Arruda, lá de Brasília, e todos os envolvidos no mensalão do Distrito Federal, mesmo antes de um processo de manifestação do Ministério Público Federal. Agora acontece a mesma coisa com o senador Demóstenes. Já está em pauta o processo de expulsão do senador. Gostaria de saber da Bela Edil, Fátima, se ela se lembra da expulsão de algum membro do PT nos casos do mensalão. Vamos esquecer do delúbio, aquilo foi uma estratégia de acomodação. Ela quer dizer, o Beto está querendo dizer, o DEM expulsa. Você conhece algum caso de expulsão do PT? Não conheço. O DEM expulsa mesmo. E o DEM fala isso claramente nas reuniões.
Mas que decepção, Demóstenes. Uma decepção. Eu era fã do cara, viu? Ele sabe que está fora do partido. Está envolvido com crime de baixo calão, se é que tem crime maior ou menor. Mas que coisa! Os democratas não poupam esse tipo de conduta dos seus militantes, não poupam. Isso é colocado claramente para todos que são do partido, né? É claro, eu falo assim, olha, gente boa e gente que não é boa tem em todo lugar, Duda, mas a gente não pode passar a mão na cabeça daqueles que estão comprometendo toda uma coletividade. Então, os democratas... é uma coisa, mas tudo indica que ele apoiava uma atividade criminosa com um montão de atitudes, e a Polícia Federal parece-me que fez a coisa muito bem feita, né, Chiara? Está incontestável. Não tem nem defesa, não tem nem o quê. Não tem, sabe? Tem que pegar o boné e... Eu ouvi o advogado dizendo, pedir para ser gerente de um cassino do Cachoeira, não é isso, né? Aí cuidar de cassino, porque é a melhor coisa que ele pode fazer hoje. O doutor Natanael, a senhora é empresária e tem funcionários. E o fato de algum pai de algum desses funcionários estar doente não dão o direito dos seus filhos faltarem ao trabalho, a não ser se ocorrer o óbito. Por que tem vereador faltando a quase todas as segundas-feiras e alegando doença do pai? Tem isso, é verdade? Será que ele é privilegiado? Está tendo isso mesmo? Não, eu acho que ele está falando, Duda, em função do Amarildo ter o pai doente. Não é? O Amarildo faltou algumas vezes mesmo. O Amarildo tem uma dificuldade realmente de chegar no início da sessão. Por vezes o Amarildo chega na hora da discussão dos projetos e não no hall de oradores ali. Às vezes até chega, mas fica em gabinete resolvendo outras situações, atendendo pessoas, e não fica ali no plenário junto com os demais vereadores na hora do hall de oradores, né? Mas tem participado, sim. Ele é um vereador que talvez tenha tido mais faltas e alega, sim, que é em função do pai. Nós sabemos da doença do pai, e ele é quem leva o pai para o hospital e faz tratamento. Então eu sei que existe essa dificuldade, mas não é tanta falta, não. É mais não participar do início da sessão na hora do hall de oradores. O Carlos do Centro, ele dá a seguinte opinião: o Rodrigo está indo bem, não tem que mexer no que está dando certo e tem que reeleger o Rodrigo. Está aí, Carlos, está registrada a sua opinião. Posso fazer um comentário? Pode, claro. Eu acho que, se realmente é isso, o Rodrigo tem que permanecer, mas não é isso que vai fazer com que não haja disputa, que não haja eleição, que a gente não discuta a cidade, né? Que a gente não discuta outros caminhos. Do jeito que nós respeitamos a opinião do Carlos, né? E eu também acho que o Rodrigo está indo bem. Chiara também acha, tem críticas, claro, né? Mas democracia é isso. Está aí uma mulher jovem, educadora, querendo ser prefeita de Bauru. Quer coisa mais bonita do que isso? O Paulo Roberto do Centro de Bauru. Quero saber se você, Chiara, está iludida com a candidatura, pois os democratas é muito fraco, nunca fez nada por Bauru e você tem pouca experiência política. Uma opinião dele, eu acho importante a gente ouvir isso, porque coloca a gente com o pé no chão. Eu sei exatamente a dificuldade que eu vou encontrar nessa eleição, viu, Duda? Não estou enganada, não estou iludida, não tem nada disso. Mas eu tenho trabalho, né? Eu tenho mandato, eu tenho realizações também, não é? Então, eu tenho um partido que eu me orgulho muito. Não é? Eu não sei de que democratas ele está falando, mas o democratas que eu conheço não é esse democratas que ele está falando, não. O democratas fez muito pela cidade de Bauru, vem fazendo, tem 2 vereadores na Câmara Municipal, e que eu acho que nós temos orgulho dos 2 vereadores, não é? E eu falo mais até pelo Segala, que é uma pessoa parceira, né? E que realmente leva o partido
para a discussão da cidade dentro da Câmara, então não sou só eu, tem presidente, tem militantes, quer dizer, não é um partido que a gente possa dizer que nunca contribuiu com a cidade. Eu não acredito que seja verdade no todo isso aí que está sendo dito, não. Que plataforma vocês já estão conversando para financiamento de campanha? Aí... Olha, Dona, nós vamos agora estruturar uma proposta de campanha, né? Então, assim, financiamento de campanha, claro que nós temos que buscar empresários, nós temos que buscar dentro do próprio partido, nós temos que dispor de recursos pessoais nossos quando a gente entra numa disputa dessa. E isso, qualquer candidato a prefeito tem que também dispor a isso e assumir, Duda, que não é só a campanha do prefeito. O prefeito assume campanha, inclusive dos vereadores, não é? É ajudar em assessoria jurídica, contábil, material impresso, TV. Então, tem toda uma estrutura que tem que ser montada. E nós temos plena consciência de que isso é responsabilidade também do candidato a prefeito. Então, existe, assim, um trabalho árduo a ser feito também nesse sentido, que as pessoas, às vezes, desconhecem, né? Então, não é só montar uma grande proposta de governo, né, e viável, e discuti-la, né? Mas fazer as composições que tem que ser feitas, mas também montar uma estrutura de campanha que leve adiante esse projeto. Deixa eu aproveitar até para falar nisso. Você viu que judiação nesse final de semana, mais 3 adolescentes morrem aí num acidente de carro, onde o motorista de madrugada correndo a 190 km por hora. Mas que tristeza, né, que era a gente que mexe com educação. E no Brasil é importante que se diga, morte por acidente de carro é epidemia. Já virou epidemia. Só perde para morte de assassinato. Ganha de todas as doenças, ganha de câncer, ganha de doenças do coração, ganha de tudo, ganha de AIDS, ganha de tudo. Que tristeza de ver a juventude se esfacelando, e claro que por trás disso sempre tem álcool, bebida. Que tristeza, né, Chiara? Tristeza, Duda, uma tristeza. Infelizmente ainda há pouca conscientização, não é só pelos jovens, não. Eu acho que o brasileiro, de um modo geral, é um povo que bebe e que pega o volante, não é? E está faltando realmente conscientização de que isso não funciona, não dá certo, que isso causa sofrimento, isso causa morte. E infelizmente, por mais campanhas educativas que sejam feitas, ainda existe a questão cultural, não é, Duda? Eu acho que dentro de casa as pessoas ainda bebem, não é? E passa a ser natural. Agora passou a lei. Você, pai, que às vezes bebe com seu filho, quem servir bebida para menor de 18 anos é crime de 3 a 5 anos de cadeia. Ficou bem claro isso pela posição do Supremo, né? Entendeu? Então você que é dono de boteco aí, você toma cuidado com isso. A coisa ficou tão rígida quanto nos Estados Unidos. Quer dizer, às vezes até tem algumas escolas aí que faz festa e tem cerveja com adolescentes. Hoje você pega de 3 a 5 anos de cadeia se servir bebida para adolescente. Está bem clara a legislação hoje, né, Chiara? Bem clara a legislação hoje. Antigamente as pessoas demoravam muito mais tempo para terem carro próprio, não é, Duda? E hoje a gente vê os jovens na nossa cidade com 18 anos com carro na mão, quer dizer... E moto, então? Como é que tá a moto? Que loucura, que loucura. Moto tá uma loucura, realmente. Que loucura. É a facilidade de se adquirir hoje, não é, Duda? Então as pessoas têm mesmo. Na escola a maioria dos alunos vão de moto, realmente, não é? Acho que é o veículo que mais hoje leva os alunos para a escola, né, os universitários. E essa questão de beber e pegar moto ainda é mais preocupante, porque o equilíbrio é o primeiro, né, que vai embora na hora que toma alguma bebida alcoólica. Bauru tem 2 acidentes de moto por dia. Acidentes. Impressionante, né? Na cidade de São Paulo morre 3 pessoas em acidente de moto por dia. Morte. Aqui tem 2 acidentes. Lá morrem 3 por dia.
É um verdadeiro absurdo, né? Um verdadeiro absurdo. É uma tristeza, realmente é uma tristeza, né? Bom, vereadora, infelizmente o nosso tempo já se esgotou e eu fico feliz porque eu gosto de ver disputa, né? Então tá aí, pelo menos até agora uma mulher está aí disposta a enfrentar o competente Rodrigo, né? Vejo com bons olhos isso e acho a Chiara uma pessoa que dirige um complexo educacional importantíssimo na nossa cidade, que é a FIB, que é uma escola que tem aula. A Veja fez uma reportagem essa semana maravilhosa, né? É bom você ler aí. Escolas que tem aqui em Bauru, os caras de 4 diminuíram para 3, de sexta não tem aula, de quinta não tem aula, e hoje, esses sindicatos estão aí, e acho que tem que valorizar escolas que promovem o professor, e a FIB é uma delas, né? Isso é muito importante. E essa pessoa, como prefeita de Bauru, tem toda a estrutura da administração de uma escola grande, que são as faculdades integradas de Bauru. Eu vejo com bons olhos, acho que a disputa se valoriza. Espero que tenha mais gente nessa disputa, para que a população saiba exatamente a importância das pessoas que se propõem a administrar a nossa cidade. Mais alguma coisa? Eu agradeço, Duda. Fico muito feliz toda vez que eu venho aqui. Gosto muito de conversar com você. Viu? E fico à disposição. Você está indo bem, viu? Por isso que eu elogio. Se tivesse indo mal, aí ninguém ia falar, porque o Dudu tem escola, o Duda tá. Olha, o Dudu tem escola, o Dudu tem televisão, mas a filha do Dudu está indo muito bem, independente da importância do Dudu na nossa comunidade, viu? Obrigada, Duda. Fico feliz de ouvir isso, viu? Mas é verdade. Não estou fazendo nenhum favor para você, tá? Prazer te receber aqui, Duda. viu? Tá? Bom, continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Mandar um beijo pro Reinaldo Mandalita, esposa, pro Zezinho Marta, que é o avô. Sábado, quanto tempo que eu não ia num batizado, né? Eu fui no batizado do Felipe, que é filho do Reinaldinho Mandalita. E o Reinaldinho é como um filho para mim, né? Um beijo e que o Felipe seja trabalhador do mesmo jeito que o pai é. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prefeito. Tchau.